Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal Investir na Prática, o canal que mistura investimentos e programação. Você está assistindo aqui o quarto vídeo de uma trilha que a gente começou lá atrás e eu vou mostrar para você agora. Nós usamos aqui, para quem está acompanhando desde o início, essa ferramenta chamada Miro e com ela a gente consegue organizar melhor as ideias. E a ideia dessa trilha aqui foi fazer com que o investidor pudesse entender a importância que a programação tem na vida dele. Aqui a gente conversou sobre a história do Python, as facilidades e os benefícios que a programação traz na vida do investidor. Aí depois a gente já foi direto para a aula mais difícil, que foi a aula passada. A aula passada foi essa aula aqui, que é a aula de como instalar o Python. Eles têm bastante manhas, são 7 passos aqui, tem uma colinha. Quem não acompanhou, volta na aula passada, como instalar o Python. A gente vai instalar o Visual Studio Code, também o Jupyter Notebook, e já vai fazer um primeiro teste. Esse teste a gente vai usar para começar a aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar quais são as estruturas que mais a gente tem que utilizar no dia a dia com o Python, como que a gente vai lidar com elas e rapidamente a gente vai entender esse conceito de for loop, while, list comprehension, ternário. É só o nome que é difícil, vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer. O Python tem essa facilidade, então vamos seguir a trilha aqui, porque o que a gente quer fazer é que na próxima aula a gente vai estudar as bibliotecas, depois a gente já vai coletar os dados da API do Yahoo Finances e a última aula nós vamos montar aí o portfólio de investimento completinho para que, se você quiser, inclusive, pode até aportar um dinheiro, beleza? Então vamos começar a nossa aula aqui, mas antes eu vou falar para você, curte aqui o nosso canal, compartilha com um ou mais amigos e ativa o sininho para que toda vez que a gente lançar um vídeo novo como esse aqui, você seja avisado e não perca nenhuma dica. Beleza? Então, a nossa aula de hoje a gente vai começar explicando um pouquinho o Jupyter Notebook. Na aula passada, quem acompanhou, a gente fez essa instalação toda do Python e a última coisa que a gente fez foi isso aqui, ó. É uma conta de A é igual a 20, B é igual a 50, C é igual a A mais B, printou, a gente está uma resposta de 70. Só que algumas pessoas podem até ficar com dúvidas, como é que faz para você rodar o código e tal. Então, para começar, vamos falar um pouquinho aqui de como o Jupyter Notebook trabalha. Ele funciona como células, assim, então você pode, que nem eu fiz aqui, dar um Shift Enter e quando você faz isso, ele roda essa célula individualmente e já vai para outra. Ou você pode usar um outro atalho, que é o Ctrl Enter, que ele roda a célula, mas fica nela mesma e não vai para a próxima. Tá? Você também pode aqui utilizar o mouse para poder fazer algumas funções. Você pode rodar todas, você pode zerar os outputs de todas as células aqui. E você pode também, dentro da célula, controlar se você quer que rode de cima e vai para rode e vai para cima, rode e vai para baixo, que divida, que exclua, entre outras funções. Alguma dica legal que eu te dou é que toda vez que você quiser criar uma nova célula, embaixo dessa célula que você tem, você deixa uma linha aqui assim, ó, e você pode simplesmente dar um Ctrl Shift e o tracinho de menos. Ele já vai, como se fosse cortar essa linha, mas ele já cria uma linha para você embaixo. Você pode utilizar ela para você fazer uma outra parte do código. Que nem eu fiz aqui, agora eu tenho 3 células que rodam independentes. Então, eu posso, inclusive, por exemplo, mostrar para vocês que eu posso rodar 3 tipos de contas diferentes nas células. Então, aqui vai ser 20, aqui 200 e aqui 2.000 com 5.000. E aí, cada uma vai dar o resultado da própria célula. Claro que, à medida que eu vou descendo aqui nas células, as variáveis que eu estou chamando de A, de B e de C estão sendo renomeadas a cada vez. E o que o Python faz? Ele substitui esse valor que você deu antes pelo novo valor que você determinou na nova célula e carrega para todas as células de baixo. Então, elas rodam independentes, então você percebe que este código aqui não mudou porque eu rodei a célula de baixo, mas se eu rodar uma outra célula, por exemplo, aqui em cima, sem essas variáveis, ó, eu vou só printar o C aqui em cima.
você vai ver que ele vai dar o resultado dessa última célula aqui, porque foi o último valor que a gente carregou. Ele deu os 7.000. Eu printei C aonde estava a primeira célula, mas C, o novo C foi dado aqui embaixo. Então, mais uma manha aqui que a gente está falando do Jupyter Notebook. Eu lembro mais uma vez aqui, pessoal, você tem que abrir o VS Code e fazer junto comigo aqui, para que você consiga aprender na prática a programar, porque programar é só na prática que você vai aprender. Você vai errar 1, 2, 3 vezes. Eu vou inclusive errar algumas vezes aqui. Eu quero que vocês acompanhem para ver que é normal que você erre. Errando você aprende muito mais rápido aqui. Então, vamos voltar aqui ao foco da nossa aula então. Vamos entender, a gente viu aqui então, se eu pegar uma variável qualquer, eu vou deletar todas as outras células para não confundir. Eu vou tirar esse cara aqui para a gente ganhar um espaço. Hide Panel. Beleza. Vou rodar o código de novo, ele vai sair uma resposta de 700. Aí ele está limpinho, certo? Se eu quiser entender o que é esse valor que ele está soltando aqui, C. Tá, Marcelo, é um número. Ah, mas como é que você sabe que é um número? Será que o Python sabe que é um número? Vamos ver o que ele está falando para a gente aqui. Eu vou dar um print, eu vou dar um type e vou pedir para ele me dizer printar o tipo do C. O que C é? Qual que é o tipo? Ele me fala que é uma classe chamada int. Int é uma das classes de número que a gente tem. Int, ele remete a número inteiro. Então, vamos fazer um teste para ver se continua esse int. Olha que legal. Eu vou colocar aqui, ao invés de 200, vou colocar 200.00. Lembrando que aqui no Python não é vírgula, é ponto, tá? Se você quiser da casa decimal. Se você fizer o mesmo teste, a resposta já vai dar em uma forma diferente. Pode ver que já tem casa decimal. E o tipo, agora, você acha que é o mesmo? Vamos ver? Aham, é um tipo diferente. Mas espera aí, não era número também? Mas o Python e as outras linguagens de programação, elas têm uma capacidade de melhorar a eficiência, né, de como elas carregam a memória da mensagem, etc. Então, você pode determinar se você quer que o seu número seja aquele número que não vai ter nenhuma casa decimal, que a gente chama de número int, ou se ele vai ter muitas casas decimais, que a gente chama de número float. Porque à medida que você determina o tipo de variável, o Python já reserva mais ou menos memória para ela. Então, assim, claro que nesse comecinho aqui você não precisa se preocupar nem um pouco com isso, até códigos mais complexos, mas isso acontece por trás dos bastidores, é bem legal de saber. Então, são dois tipos aqui que a gente vai ver com frequência de variáveis que remetem a números. Então, a gente viu que uma é int e a outra é float. E agora, se a gente fizesse assim, ó, ao invés de colocar um número, eu vou colocar aqui João, que deve ser a palavra mais usada do Brasil em exemplos, né? E vou colocar aqui Alberto. E vou pedir para ele me dar a resposta disso aqui. O que será que vai acontecer? Vamos ver? Olha lá. João Alberto, ele juntou, tá vendo? Então ele pegou uma A mais B e deu C aqui, ele juntou certinho. E qual será que foi o tipo agora que ele vai me dar? Um tipo chamado de string. String é o tipo de letra que a gente vai se deparar aqui no Python. Então, sempre que você quiser trabalhar com uma string, você tem que entender que você tem que colocar ela entre aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas, e ela vai ter este tipo aqui, a classe dela. Então, vocês viram aqui que a gente tem alguns tipos de variáveis, e agora a gente vai estudar alguns tipos de estrutura. Primeiro delas, a gente vai estudar que a mais utilizada é a lista. A lista. Então, se eu tenho aqui, por um exemplo, esta palavra aqui, ó, C, ela tem João Alberto, e eu quiser, por exemplo, vamos pegar ela aqui, ó. Eu quero pegar a quarta letra dela, a quarta letra dela. Como que o programador conta da primeira casa? 0, 1, 2, 3. Então, a quarta letra é o terceiro indexador. Se eu fizer C e colocar ela entre chaves, entre colchetes, sempre me confundo também, tá vendo? E você pedir, ele vai te dar a quarta letra, que é a que você te pediu, ó.
Ele te deu o jo-a-u. Então, aqui, ó. Se isso aqui, o que ele fez? Ele considerou que não apenas isso aqui seja uma palavra, mas que cada letra dessa palavra seja um elemento dentro desta palavra. Ora, um elemento dentro de uma palavra é muito parecido com esse conceito de lista que eu quis dizer para vocês. Porque se a gente considerar que uma palavra é uma lista de letras, e quando você dá a determinação aqui da posição da letra, você está dizendo qual é a posição da letra dentro da lista. Ficou confuso? Vou dar um exemplo mais fácil aqui para vocês. Então, vamos estudar listas de vez. Eu vou chamar de lista 1 e vou declarar ela. O que é declarar? Eu vou dizer que lista 1 é igual ao colchetes vazio, que eu estou dizendo, estou determinando que essa variável lista 1 é uma lista. Tá? É assim que o Python entende. Bom, já tem uma lista lá chamada de lista 1, certo? E eu quero dizer aqui que eu quero colocar para dez posições, eu quero colocar para 10 posições alguma coisa dentro dessa lista. E aí eu vou pedir para que o Python me imprima essa lista. Vocês vão ver o que eu fiz aqui. Eu declarei uma lista, falei que essa lista estava vazia e pedi para que ele de 0 a 9, porque ele não vai até o 10, ele preencha essa lista para mim. E o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai soltar uma lista de 0 a 9. Vamos ver aqui. Tcharam! O que eu fiz aqui, gente? Um primeiro conceito, só para vocês poderem pegar o que está acontecendo aqui. Eu fiz que para um range de 10 posições, ou 9, né, que ele conta do 0, ele preenchesse com a cada número 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele preenchesse dentro dessa lista e ele foi colocando em ordem para mim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso que aconteceu. E vocês já foram introduzidos aí agora para o for loop e como ele funciona. Calma que eu ainda vou explicar ele com calma. Eu só queria mostrar para vocês aqui na lista, por enquanto, que essa lista aqui, se eu der o comando que eu falei para vocês, Ctrl Shift menos, eu vou dividir a lista, vou dividir a célula, joguei a lista lá para baixo e eu quero pegar o quarto elemento dessa lista, que nem eu fiz lá em cima com a letra, igual na palavra, lembra? Então vamos ver lá. Lista 3, que é o quarto elemento, certo? O que vocês acham que vai retornar? Perfeito, número 3, que é o quarto elemento aqui da nossa lista. Vocês perceberam como a gente consegue trabalhar com uma lista ou com qualquer iteração de elementos dentro de uma palavra, igual se fosse uma lista aqui no Python. Então, aqui você tem uma facilidade muito grande para acessar coisas dentro de listas. E aqui eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho mais com calma esse for loop, o que a gente fez. Tá? Vamos então jogar ele aqui para baixo para vocês verem com calma como é que ele funcionou. Eu vou colocar aqui uma nova lista, vou chamar de lista 2. E vou dar um novo nome para ela. E ao invés de estar aqui lista 1, antes de fazer isso aqui que eu ainda não tinha ensinado para vocês, olha que interessante. Se eu mandar dar um print aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai printar para cada i dentro de um range. Range é espaço. De 0 a 10, 0 a 9, porque ele nunca faz o último. Ele vai printar o valor de i. Então ele vai fazer o quê? Uma lista de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Só que eu não quero somente que ele faça essa contagem de i aqui. Eu quero que ele pegue este valor e coloque dentro dessa lista para mim. Porque eu quero trabalhar com uma lista cheia para poder trabalhar o elemento. Então, eu pego essa lista 2, Ctrl C, e dou lá, lista 2, ponto, append, que já é uma função pré-built do Python. Então você já consegue trabalhar com a lista e o append vai ser uma das funções, um dos módulos dessa função que você mais vai usar.
Então, append, quando você colocar o i dentro do append, ele vai jogar todos esses valores em ordem dentro da lista. E aí, no final, você só chama a lista para que o Python possa imprimir para você. E legal, não é? Então, vamos avançar mais um pouquinho. A gente falou das listas. As tuplas são praticamente a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês, mas é que uma tupla é igual a... São dois valores dentro de... Então, você sempre vai ter uma coordenada. Você pode falar que são, por exemplo, x e y. Isso aqui a gente vai usar em alguns casos específicos. E com a tupla você consegue fazer também a mesma forma aqui. Se eu pegar a tupla e pedir para vir a parte 0 da tupla, vai vir o x. E se eu pedir para acessar a parte 1 da tupla, vai vir o y. Ela é uma coordenada de x e y, mas poderia estar qualquer coisa aqui dentro. Vocês entenderam, né? Maravilha. Outro elemento que a gente vai usar muito aqui, que é o dicionário. O dicionário, ele é... Você pesquisa um assunto e um valor, um assunto, né? Um key, e aí ele te retorna um valor daquilo. Então, tudo que é nesse formato de dicionário, onde você passa um assunto, um valor-chave, e ele tem que devolver um valor que significa aquilo, como se fosse um dicionário mesmo. Então, você não necessariamente seja de uma palavra, entendeu? Mas tudo que seja uma coisa que significa outra, isso é o que a gente chama de dicionário. Eu vou dar um exemplo mais fácil aqui para vocês poderem ver. Então, seja assim, ó. Dict1, tá? Eu vou chamar de dicionário 1. Estou chamando do jeito que eu quiser. Vocês poderiam chamar do jeito que vocês quiserem. Essa tupla aqui, vocês poderiam chamar do jeito que vocês quisessem também, tá? Então, Dict1, eu vou dizer, e o sinal do dict são as chaves. Se você abre e fecha chaves, você está dizendo que esse dict está sendo criado. Mas, nesse dicionário aqui, eu vou fazer diferente. Vou fazer aqui, ó. O primeiro valor, eu vou colocar ele como uma aspas. Vou colocar aqui, por exemplo, um nome. Nome. E o segundo parâmetro, eu vou colocar aqui Roberto. E vamos ver o que o Python diz para mim, o que é isso aqui. Olha lá, ele me imprimiu nome Roberto, certo? E se eu chegar para o Python e falar assim, ó, Python, o que é nome dentro de Dict1? Ele vai me responder Roberto. Beleza. Dict, Python, o que são as keys do Dict1? Nome. Só tem uma. E se eu quisesse mais de uma coisa aqui dentro do dicionário? Um dicionário com múltiplas informações. É assim que a gente faz. Eu poderia vir aqui, dar uma vírgula, vir para a linha de baixo e dizer aqui, ó, idade 64, altura 1,85 m. Opa, errei, ó. É ponto, hein? E aí, vamos ver o que esse Dict1 é agora. Opa, tem mais informações. E quando eu pedir o keys dele, vai me dar todos os keys. Então, key é o que está à esquerda dos dois pontos, value é o que está à direita. Se eu quiser todos os values, eu faço values. Aí ele vai me dar uma function, aí eu tenho que pedir a abre e fecha parênteses para você poder puxar a lista. Então, aqui você entendeu um pouquinho como trabalha com os dictionaries. Então, e se eu quiser, gente, o segundo elemento desse dicionário, como é que eu faço? 0, 1. Segundo elemento, coloquei o colchete, segundo elemento 0, 1. Ué, não deu? Por quê? Porque no dicionário, se você quiser o segundo elemento, você não pode puxar assim. Você tem que falar assim, que eu quero o elemento, que o key, você tem que pegar o key dele, do segundo elemento. Então, você teria que vir aqui e dizer, eu quero idade. E aí ele vai conseguir te puxar o segundo elemento. Beleza? Então, aqui o JSON é uma aplicação igualzinha ao dicionário, a gente vai ver mais para frente ela. São as aplicações que a gente consegue via API. Essa API é uma
quando é um acesso que você tem para você poder se comunicar com outros tipos de linguagem de programação. Não vamos ver nessa aula, a gente vai ver lá quando a gente puxar no Yahoo Finance como é que a gente faz para trabalhar ela, mas é um dicionário e você trata ela muito parecido dessa forma, tá? Então a aula de hoje foi essa, gente. Vocês viram aqui as principais estruturas, viram aí como usar o for loop, viram um pouquinho de lista, como entender isso. A gente vai utilizar algumas funções um pouco mais avançadas nas próximas aulas, mas se você gostou, dá um like aqui, compartilhe o vídeo com um ou mais amigos e ativa o sininho aqui para que toda vez que a gente tiver um vídeo novo no canal você seja avisado e não perder nenhuma dica, beleza, gente? Então, até a próxima!